Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos, das melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso programa Camperiando. E hoje vou ter o prazer de falar com Jorge Procópio Ferreira Guedes, conhecido como Jorge Guedes. Mas que prazer, hein, Jorge? Tantos dos nossos ouvintes, internautas, pediam por essa entrevista. Com a graça de Deus, hoje estamos aqui, né? Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui na minha casa e ter o prazer de falar com todos os ouvintes da grande Rádio São Luís, né? Que para nós é a nossa pioneira aqui em São Luís Gonzaga, onde nós começamos a cantar pelo Rio Grande, foi por aqui, por São Luís, na Rádio São Luís, né? Hoje falar de Jorge Guedes, da família Guedes, já é uma referência, já é um assunto assim que chama a atenção de todos. Nós vamos chegar lá. Mas eu gostaria de conhecer um pouco e também levar ao conhecimento do nosso ouvinte como é que você iniciou sua trajetória, a partir de que momento você começou a entender que o violão era a tua parceria. Pois olha, na minha família, como todos sabem, temos muitos companheiros, irmãos, né, que começaram na música já cedo. Meu pai era gaiteiro, né? E aonde a gente recebia tantos amigos, né? E São Luís sempre foi uma cidade musical, né? Nós tínhamos os irmãos Teixeira, o Luiz Carlos Borges, Noel Guarani, Pedro Hortaça, Senair, que vinha para cá, né? E os gaiteiros, o Chico Guedes, o Reduzino Malaquias, né? Também o Jacó Galego, que vinha lá de São Nicolau, né? Com o Negro, né? Tocavam junto. Então, eu me criei nesse meio, né? E mais aquele pessoal que vinha da Argentina, que os parentes lá, minha avó era paraguaia, se chamava Guilhermina, então sempre veio gente do Paraguai, da Argentina, para minha casa visitar e eram músicos também, né? Então, eu comecei ouvindo aquilo ali, a música para mim era era uma questão de pegar um instrumento e sair tocando, né? Mas eu gostava, a minha influência que eu tinha na época era futebol, porque eu morava bem na Cícero, ali, onde tinha o Ipiranga, né? O campo de futebol. Ela jogou no Ipiranga? Joguei ali eu cheguei a jogar futebol em São Luís, né? Eu joguei no Palmeiras, tinha vários times aqui na nossa região, né? Eu sempre falo, hoje não tem mais, parece. Tudo que era bairro tinha um time de futebol, né? Mas tinha um sonho de ser jogador de futebol? Tinha sonho de jogar futebol. Inclusive, até escolhido. Fui para ir para a escolinha do Grêmio, quando era pequeno, né? Quando gurizote, né? Ali E é gremista hoje? Até hoje sou, né? Mas eu fui tocar, aliás, jogar futebol, nós disputava a Taça do Uruguai. E nós fomos jogar em Porto Xavier, né? Com o time da Argentina. Daí terminou o jogo, foram tudo para a Copa lá, aí trouxeram gaita, violão ali, coisa e tal. E o pessoal lá do Porto Xavier sabia que nós tocava, a família tocava, né? Aí trouxeram uma gaita para me tocar, eu não sabia tocar, né? Ali trouxeram um violão, né? E aí eu fui, não, mas eu não sei, não, mas teus irmãos tocam, teu pai toca, como que tu não toca? Não, mas eu não aprendi ainda, né? Que idade eu tinha? Mas eu tinha uns 16 para 17 anos, né? E aí eu fui e disse assim, pensei comigo, mas eu vou ter que ter saído. Não gostaram parecia que eu não queria tocar, né? Aí peguei e fui para o ônibus. E aí fiquei lá, aí terminou a brincadeira, vamos embora. Isso na segunda-feira.
Voltou pensativo. Voltei com aquilo na cabeça, né? Eu procurei um primo meu, o Elias, né, que tocava violão. Eu disse, Elias, me ensina as posições no violão aí para mim pegar alguma coisa aí. Ele falou, eu não sei por que tu não toca, porque todo mundo toca lá. Só... Aí ele passou a me ensinar algumas notas, né? E eu já peguei ali, já fui aprendendo aí em casa, já com os guris lá, já fui tocando. Dali uns 15 dias eu já estava tocando violão e cantando, né? Mas na tua família todos tocavam, né? Todos tocavam, né? Até as mulheres tocavam, né? As gurias, né? Mas depois nunca se profissionalizaram, nunca seguiram, né? Mas tiveram oportunidade de aprender. Isso com 16 anos. É. E depois porque naquela época era difícil a gente pegar um instrumento. O instrumento era uma coisa muito delicada, né? Porque quem tinha uma gaita cuidava, não deixava um guri pegar uma gaita assim, né? Um violão, né? Até, inclusive, eu gostava muito de tocar acordeon. O meu sonho era tocar gaita até um momento, né? Mas eu esperava o neném sair. Quando eu pegava a gaita, uma vez ele me pegou, ele voltou e me pegou com a gaita dele na mão. Aí me deu um xingão, né? Não era para me pegar gaita. E eu acabei ficando com raiva de gaita. Mas aí tu se dedicou ao violão. Ao violão, né? A partir dos 16 anos... Sim, claro. Daí... Deixou o futebol e passou... Passei a viver à noite daí, né? Com os amigos, né? Ia para os futebol para tocar violão, não ia mais para jogar. E profissionalmente começou a partir de que momento? Ou em festival, ou em grupo? Sim, nesse momento aí eu morava com meu pai, né? Que eu me criei com a Arimude, com a Fia, que a Fia casou, minha irmã mais velha, e eu e o Nenê fomos morar com ela. Tu é um dos mais novos. Eu sou o mais novo. Mais né? novo. É. Então, aí naquele meio tempo ali, eu voltei a morar com a minha mãe, né? Com meu pai, né? E aí que eu comecei a me envolver, e aí o Nenê não sabia que eu tocava. Um dia ele descobriu, alguém falou, mas o Guga tá tocando violão e cantando, não sei. E meu apelido é Guga também, né? Sim. E aí o Nenê foi lá em casa, lá na mãe, e disse assim, mas tu tá tocando? Não, eu tô brincando com o violão, tô aprendendo, né? Daí ele foi e disse assim, mas pega o violão então, aí, tu tem violão? Você tem? Aí toquei um pouco para eles, não, agora tu vai tocar comigo, né? Foi então no grupo dele que tu começou. Começamos junto, né? Nenê Guedes e... Claro que naquele meio ali, quando eu estava aprendendo, né? Eu estava o Moreno Batista começando também, tinha o Jorginho que tocava, um monte de gurizada tocava na época, né? E a gente tocava junto nas brincadeiras aí, né? E depois de tocar com ele? Agora, profissionalmente, foi com o Nenê, né? E depois do Nenê? Bueno, aí tivemos tempos juntos, né? Tocando vários bailes, muito tempo, né? Aí os Caranchos vieram tocar aqui em São Luís Gonzaga e numa daquelas estava eu, o Zequinha. O Zequinha estudava aqui no colégio aqui, aquele da Baixada lá, a faculdade ali, o Cruzeiro do Sul? Cruzeiro do Sul, né? Uhum. E aí depois ele foi para Santa Maria, ele tocava muita gaita. Nós, na brincadeira, eu estava num baile dos Caranchos em Cerro Largo e eles chamaram nós para tocar, né? Daí nós fomos tocar, daí quando terminou o baile, eles me chamaram para me convidar para tocar com eles, né? Quantos anos de Caranchos? 3 anos de Carancho, 3 anos. E cantar, em que momento? Pois eu já peguei o violão já cantando, né? Já saiu cantando. Já saí cantando, né? Essa foi uma das coisas boas que eu tive, né? Esse envolvimento com o violão e já cantando, né? E o Chico Guedes tocava baile ou só em grupo de família, teu pai? Grupo de família, assim, né? Assim, no interior aqui, né? Tipo reduzindo Malaquias. Malaquias veio tocar baile mesmo ali com o João Máximo, ali, quando tinha os nativos, né? Uhum. Aí que ele tocava baile. Mas era baile de campanha, assim, né? Cansei de ir para São Nicolau para nós tocar lá, né? E quando tu iniciou cantando e tocando, era o mesmo estilo que tu toca hoje ou era um estilo diferente? Era o mesmo estilo, né? Eu tive um pouco de conhecimento de música de rock, né? Eu gostava muito do Raul Seixas, sempre da música popular brasileira, né? Gostava muito da música mexicana também já na época, né? Porque se ouvia muito aqui a Miguel Acerro Mejias, né? Era uma técnica de cantar também, uma maneira diferente de cantar, né? E tu não chegou a estudar música, então, tudo pelo sangue, pela família, pela vontade. Pela vontade. O que aconteceu depois, numa época assim, que o Nenê, meu irmão, sempre foi preocupado, né? Porque nós sofríamos muito para
aprender música, para tirar música, né? Aí o Nenê não sabia escrever e nem ler, né? E aí ele deveria ter uns 30 anos, mais ou menos, 25 anos, 30 anos, ele aprendeu a ler e escrever com a minha irmã, que ensinou ele. Mas a intenção dele não era aprender para ler e escrever, ele queria aprender a ler música. Né? Foi né? Aí, depois que ele aprendeu a ler e escrever, ele começou a estudar música. Né? E ensinar os outros. E aí começou a facilitar para nós, né? E começar a ensinar. E daí, por exemplo, nossos filhos hoje, todos eles têm um conhecimento de música, né? Não assim profundo, né? Mas para entender a musicalidade, né? O suficiente, porque a gente tem um ouvido muito afinado, né? Por exemplo, o cara aí tem um ouvido absoluto, né? Ele ouve uma batida na parede, assim, ele te diz que tom é aquilo ali, né? Então, de tanto a gente buscar a música, né? De tanto... Eu enxergo a música assim como um desenho, e ela é realmente um desenho. Tem os picos, tem os baixos, tem os médios, agudos, né? E como é que foi no início essa tua carreira musical, tocando bailes? Como é que você via na época esse momento? Como é que você viveu esse momento? Olha, era muito gratificante, porque existia muita festividade na nossa região aqui, né? Nessa região aqui nossa, aqui era muita festa. Foi na época ali em 75 a 80, né? Os anos 70 foi de ouro aqui, né? Porque muita plantação começou, era muita fazenda e começou a entrar muito dinheiro, o governo investia muito, né? Então era festividade em tudo que era lugar, né? Tudo que era rincãozinho era cheio de gente, né? E a gente ia tocar, né? Cerro Largo, Fundão do Cerro Largo, Roque Gonzalez, essa região aqui, isso aqui era tudo rica, né? Tudo um pessoal faceiro, né? E muita festa, né? Dava para ganhar dinheiro, né? Dava para ganhar dinheiro, né? Mas, bom, basta tá que os artistas do Rio Grande que já tinham um disco gravado, eles viviam aqui na região, né? Nossa região era muito rica, né? O Teixeirinha, Gil de Freitas, o Zé Mendes, esse pessoal aqui se enfurnava aqui nesse São Borja, aqui para baixo, aqui era um horror, né? Tinha o Fábio Rocha aqui em São Borja que fazia festa de um mês, né? Contratava o Teixeirinha, Gil de Freitas, bueno, todo mundo, né? Quem me mostrou quem era o Jorge Guedes na época, o Guga, chamava muito de Guga, né? Foi o saudoso Nelson Marques. Nós estávamos no festival que deveria acontecer em São Lourenço e depois aconteceu aqui no ginásio e que você interpretou Tinidos de Memória. Foi o primeiro festival que você participou ou já tinha participado? Foi o primeiro. Eu estava para aquela época, eu não era casado ainda. A Vânia estava lá para o Itu, para aquela região lá da fronteira lá. Uhum. E aí, acampado com a família, eu tinha ido junto. Daí, quando eu voltei, eram os últimos dias de inscrição. E estava o Moacir Nascimento bem louco me esperando ali na frente do senador, no Cachorrão do Virgílio. Ali, ele me parava, porque eu morava nos fundos, tinha uma casa que eu alugava ali, né? E aí eu cheguei, me mostraram a letra ali, estava o Julinho Fontela também, o Adalberto ali, todo mundo ali. Aí eu peguei a música, já musiquei de vereda, e convidei o Reinaldo. Reinaldo era taxista na praça ali, né? Daí já fomos gravar lá no Pedro Hortaça, num gravador que ele tinha lá, né? E aí, de tarde mesmo, já entregamos a música e passou a música, né? E é sucesso até hoje, né? É a primeira música, né? Teve outros festivais depois que você participou? Sim, mas aí eu fiz aquele festival e me retirei, porque não era meu meio, né? Uhum. Mas daí a gente começou a tocar e coisa e tal, e como eu toquei com os Caranchos, depois o Noel Guarani me convidou para gravar um disco, então eu fiquei conhecido no Rio Grande, né? Que é a segunda parte que nós vamos falar do nosso programa. Isso depois do intervalo. Mas se tu me permites, eu vou propor que você fale um pouco de Tinidos de Memória, já falamos. Sim. Que possamos ouvir esta, o que tu achas? Claro, com todo prazer, né? É um orgulho, tenho muito orgulho. A letra do Moacir Nascimento, música minha, e o Reinaldo também participou, né? O João Máximo e o Zequinha também no palco, né?
Cheguei num trote chasqueiro, ajeitando o nó do lenço, pra visitar São Lourenço, esta antiga redução. São 7 lascas de chão, destruída por escola, Santo Inácio de Loyola, a primeira formação. Santo Inácio de Loyola, a primeira formação. Ó meu velho São Lourenço, das ruínas desmoronadas, estes barrancos de estrada simbolizam uma data. Não sei se ali na cascata ou perto do cemitério, o teu baú de minério e tuas bruacas de prata. O teu baú de minério e tuas bruacas de prata. (1682) esta querência lendária acende a luminária da Casa Santa Divina, sem saber que uma chacina rondava o pago seu. Uma tropilha de adeus transformava o templo em ruínas. Uma tropilha de adeus transformava o templo em ruínas. O fogo não é o bastante pra terminar com o gado, o pago todo rasgado, esquecendo amanhã. As enxurradas irmãs lavou com tanto tamanho que até o próprio rebanho perdeu a graxa da lã. Que até o próprio rebanho perdeu a graxa da lã. Não quero dizer com isto que termine as culturas, mas nosso Deus das alturas há de voltar por aqui, a ajudar a reconstruir taipa, ranchos e açude, pra mostrar pra juventude o que não viu em guri, pra mostrar pra juventude o que não viu em guri. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos apresentando o Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje com Jorge Guedes. Jorge, ouvimos Tinidos de Memória, né, de festival. Tem algo mais a falar de festival, Jorge? Bueno, como eu comecei a ficar conhecido no estado, né, como cantor e guitarreiro, coisa e tal, eu comecei a ser convidado por muitos poetas, né, para interpretar algumas músicas, né, em outros festivais, que é onde eu tive uma participação com Gilberto Monteiro e Lucianel, né, na Califórnia, que o Jaime Caetano Brau tinha uma música que era o Gaúcho, né? E aí eles solicitaram para mim cantar a música, né?
Aí nós fomos cantar. Foi a primeira vez que o Jaime ganhou um único prêmio que ele ganhou na Califórnia, né? Cantando gaúcho, nós ganhamos a linha campeira da Califórnia, né? E também com o Nenito Sarturi, né? Participamos aqui em Palmeira das Missões, que ganhamos o festival, com o Miguel Marques, né? E o Nenito cantando. E também com o pessoal da fronteira, né? Com o pessoal do Luiz Cardoso, lá daquela região, tinha o grupo Irmanando Pátria, que vinha o pessoal do Uruguai também tocar junto, né? Então, vários festivais eu tive no Rio Grande do Sul. Depois eu parei de cantar, né? E o primeiro disco foi em 1988, o LP A Volta do Missioneiro. O que quer dizer A Volta do Missioneiro? O que tu quis transmitir? Bueno, na verdade, o Noel fazia 6 anos que não gravava. E aí foi o motivo de criar esse nome, né? Eu vim a São Luís para visitar os parentes e fui visitar o João Márcio. Cheguei lá, estava o Noel Guarani, de caseiro. De manhã tomando mato, só ele. Daí eu bati na porta lá e o Noel me atendeu, vi que era o Noel. E o Noel não me conhecia. Me conheceu quando era guri, né? Aí eu disse, o João deu uma saidinha, mas já está chegando. Ele estava sozinho, eu estava louco com um parceiro para prosear, né? E me insistiu para me ficar, né? Eu disse, então tá, vou esperar um pouco, então. E tu já proseava bem? Pois olha, a gente já andava pelo mundo, né? Já tinha know-how. E aí começamos a falar em política. Eu não falei muito, sabia que ele era o Noel Guarani, mas não falei nada sobre o Noel, né? E aí, porque falava que o Noel era muito estúpido para falar e coisa e tal, né? Aí começamos a falar ali, foi normal, né? Mas eu não quis puxar música, né? Aí quando o João chegou, era quase meio-dia, o João chegou e disse, oh, que prazer, que fazia tempo que eu não via ele, né? Eu vim te visitar aí. E aí disse, pois é, Noel, esse aqui é o Guga, te lembra do Guga? Disse, não estou lembrado. Disse, não, esse é filho do Chico Guedes, do irmão do Nenê, coisa e tal, né? Disse, tá. Daí, ele é guitarreiro, inclusive canta muito as tuas músicas por aí, né? Fizemos algumas brincadeiras aí. Aí começamos a prosear, o João fez um mate novo, como você diz, e pegou a cordiona e o violão, e me deu o violão e pegou a gaita e começamos a tocar umas músicas, né? Daí o Noel pegou o violão, cantou umas 2 músicas ali também, e aí acabei indo embora, né? Dali 15 dias, ele entrou em contato com o João Márcio para me convidar, ver se eu aceitava gravar um disco com ele, né? E foi também a tua primeira participação em LP. Em LP, claro que eu já tinha participado daquele festival ali, né? Sim, que ficou registrado. Quando registrado. Mas um disco gravado assim foi com o Noel, né? Em 1989, Terra Missioneira. Este foi o seu primeiro trabalho solo. Esse foi. E o primeiro filho a gente nunca esquece, né? É. É verdade. O que tu tens para contar para nós sobre esse? Tu sabe que quando nós estávamos gravando, o dono da gravadora estava presente lá naquele exato momento. E aí, depois que eu terminei de botar a voz, né? Que era o sogro do Alex, da gravadora Usa Discos, né? Uhum. Seu Nilo. E aí ele foi e disse assim, eu queria falar com aquele rapaz ali. Daí o seu Nilo me chamou para um canto assim. Disse assim, como é que é? Tu toca com o Noel? Como é que é? Eu disse, nós nos encontramos aí para fazer esse disco aí, né? Que me convidou, primeira vez que eu estou gravando. Daí ele disse, tu não quer gravar um disco individual, assim, só tu? Olha, me interessa, né? Aí o Noel entrou na jogada e disse, não, mas não é bem assim. Ele estava presente. Eu aqui estou gravando por pouco mais de nada, mas ele é um artista que vai crescer e você tem que valorizar ele. Mas, na verdade, foi uma brincadeira. E aí eu disse assim, olha, o meu sonho é gravar, mas eu tenho um sonho na minha vida que é ver o seu Reduzindo Malaquias gravar um disco, porque ele está com 80 e poucos anos, e eu não sei até quando ele vai durar. E não tinha gravado. E não tinha gravado um disco individual, né? Uhum. Aí ele ficou, mas quem é esse gaiteiro? Daí o Alex foi, não, eu conheço ele. O Alex era o genro dele, né? Daí montamos ali o disco do Reduzindo, vim em São Luís, fui lá em São Nicolau, ensaiamos o Reduzindo e fomos para Porto Alegre, né? E gravou primeiro do que eu, né? E você fez o
E eu fiz violão, Violão, foi o irmão do Algacir Costa também fez baixo, né? Fez baixo acústico, né? E aí, daí que eu comecei a preparar o repertório para mim gravar um disco, né? E aí o João Máximo também participou nesse disco, né? Então o pessoal de São Nicolau deve ser muito agradecido a você. Tanto é que agora também estão, né, criando um monumento lá em homenagem ao Reduzindo Malaquias. Sim, Né? bah, Esse CD muito teve importante. a tua participação. Sabe Decisiva, né? É que, na verdade, eu via sempre a necessidade porque era muito difícil a gente gravar um disco naquela época. Era muito distante para a gente, né? Então, o Noel me deu aquela oportunidade e eu aproveitei aquela vaza ali, porque o meu pai não teve oportunidade de gravar, né? Como tantos outros aqui, né? Aqui nasciam Tocavam bem, mas não tinham oportunidade. eles não tinham, assim, era muito distante, né? Tinha o Olívio de Matos também, que teve programa... Ensinou todo mundo, né? Entendeu? E não gravou. Um homem que tinha música para gravar, quantos quisesse, né? Então, essas pessoas se perderam, né, no meio aí. O pai do Desidério também, o Desidério, velho, o outro pai dele, o avô dele, né? Tanta gente aí, né? Uhum. Em 94, tu lança Paisagens de Fim de Tarde e recebeu o prêmio de melhor capa do ano. Sabe que eu estava em Porto Alegre preparando a gravação, né? E o Gilberto Monteiro me convidou para ir visitar um amigo dele. E esse amigo dele era daqui de Santiago. Ele era um grande fotógrafo que andava pelo mundo tirando foto, né? Em guerras e um dos caras preparadíssimo, um cara muito bom, né? Ele fazia para as revistas Veja, para todas essas coisas grandes aí do Brasil, ele tirava foto. E aí almoçamos com ele lá e depois de tardezinha ele foi assim, vamos dar uma volta. Ele morava aqui no Porto Alegre, ali no Guaíba, ali em Ipanema, né, ali, né? Aí nós fomos dar uma volta na beira do Guaíba, né? Aquele pôr do sol, né? Aí ele foi assim, vou tirar umas fotos aí. Foi no carro e pegou as máquinas, né? E eu peguei o violão. Daí parece que o Gilberto tinha feito aquela sacanagem para mim, né? Eu não sabia. E aí eu peguei o violão e fui para a beira do Guaíba, né? E aí ele tirou umas fotos. E aí, como eu estava gravando, ele foi assim, essas fotos eu vou te dar para ti, se tu precisar, tu pode usar, não tem problema nenhum. E eu bem faceiro cheguei, mas o meu sonho era pegar um dinheiro para dar para ele, né, da gravadora, porque naquela época, né, era um fotógrafo profissional, né, e eu queria de alguma maneira, daí ele, o Alex, mas essas fotos aí, que tu nem aparece. Eu disse, não, mas eu quero botar essa aqui. Aí ele foi e disse assim, tu nem aparece, era R$1.000 a foto, né? Eu disse, não, o cara cobra R$1.000, mas eu queria pegar e dar para ele, né? Ele disse, mas tu tá ficando louco, eu pago R$50 aí uma foto, aí vem cobrar R$1.000. E aí eu disse, então tá, eu vou pagar, mas tu vai ficar me devendo isso aí, né? Vai essa foto. Vai essa foto. Ele botou. E aí, ele criticou total, né? E eu sei que veio uma penca de concurso de capa do Rio Grande do Sul, né? E aonde essa foi premiada em primeiro lugar, né? E era um prêmio grande, né? Tipo uns 15, 20 mil na época, né? Valeu a pena a insistência. Aí nós fomos em uma peça do Serrano, que eles tinham tal de acorde, né? Lá na Serra. Aí nós fomos. Aí o Alex andava de atrás de mim, procurando para mim ir lá receber o prêmio, que não sei o quê. Daí eu fui. Até o Paulinho Cabeludo, aquele daqui de São Luís, que me levou lá, né? Naquela época nem carro tinha, né? Ganhamos o prêmio, eu peguei, fui lá, dei a metade do prêmio pro fotógrafo, né? E mandei fazer um troféu para ele também, né? Então, essas coisas, né? Claro. Em cada trabalho dá um programa, né? Porque tem história. E a gente está tentando resumir o máximo aqui, mas eu quero agora me deter um pouco, porque em 97 você lança Por que Che Guevara, que rendeu, inclusive, um convite para depois você visitar a Bolívia. Como é que surgiu essa ideia? Pois olha, eu sempre fui como você diz assim, um admirador da história do Che Guevara, né? Não por política, mas pela história dele, né? Que um homem que
que morreu praticamente sozinho na Bolívia, ali, tentando fazer a sua história ali, né? Então, aquele tempo de mais jovem, né? A gente se manifestava, aquela época de política, todo mundo ia cantar nos comícios, né? Uma época que dava para se manifestar. Sim, mas a gente sempre teve assim um respeito, porque a gente sempre respeitou também qualquer um dos lados, porque eu fui um cara assim que sempre valorizei a pessoa, né? Fiz campanha para a direita, para a esquerda, para todos os companheiros aí. Os amigos. Os amigos, mais companheiros, pessoas importantes na minha vida, que me ajudaram também, né? Fez mais pela pessoa e não pelo partido. Claro, claro, né? Aqui a nossa região é muito política, o Rio Grande do Sul é muito forte, né? E ainda mais nós aqui que somos missioneiros, tivemos um presidente aqui em São Borja, 2 presidentes, né? Então, a minha família, o meu avô, o Armando Guedes, foi capataz da fazenda do Jean Goulart, né? Jean Goulart, inclusive morreu lá, né? Mas e lá na Bolívia, com quem de importante, assim, que você falou? Como é que foi recebido? Estivemos na praça, lá onde foi enterrado o Che Guevara, enterraram ele debaixo da pista de avião, lá da Bolívia, né? Uhum. E ninguém sabia onde estava enterrado. As mãos dele foram cortadas, andou pelo mundo, né? Então, foi uma coisa interessante, porque eu não conhecia lá e aquele povo vive da mesma maneira que viviam antes. Entendeu? A miséria impera até hoje lá, né? E o que te proporcionou essa visita foi a música? A música que me levou, né? A música que me levou. Em 99, De Boina e Alpargata. Sim, sim. Esse é um disco bem popular que eu fiz, assim, né? Inclusive, tinha o finado Zizi. Não sei se tu conheceu o Zizi. Morava ali perto da gruta, ali, era compositor também. E aí o Zizi escreveu umas músicas, né? E o João conheceu o João Sampaio, trouxe o João Sampaio para cá, e daí... Aí começamos com o Nélio Ló, se juntamos aqui e fizemos esses discos aí, né? Esse disco, De Boina e Alpargatas. E em 2003 você lança Das Missões às Cordilheiras. Sim. Esse é um trabalho também, tem uma referência à América Latina. Na verdade, assim, ó, chegou um momento no Rio Grande do Sul que a música popularizou demais, né? E eu achei que eu não tinha espaço mais para fazer música, né? E aí ficou uma música bem popular e eu disse, eu vou dar uma parada de gravar, vou esperar, vou ver, ficar um tempo sem gravar. E aí fiquei, e aí um belo dia um amigo lá de São Paulo, o Antônio César Borovics, o Nico, que nós fazíamos, chama Meceiro aqui, né? Uhum. Ele estava fazendo um galpão lá na chácara dele e aí se juntaram com os amigos lá e ligaram para me contratar. E aí eu fui e disse, não, eu não estou cantando mais. Como não está cantando? Não, deu uma parada agora, por isso. Não, mas eu queria que tu viesse aqui, coisa e tal. E aí, porque eu estava partindo para outra já, para outro tipo de trabalho, né? Né? E aí, até porque eu tinha família, compromissos, coisa e tal, eu tinha que trabalhar, de alguma maneira tinha que entrar dinheiro, né? Aí eu fui lá. Aí tá, o Nico prosseando comigo, coisa e tal, numa daquelas noitadas lá, daí eu fui, aí contei a história para ele, que eu tinha parado, coisa e tal, né? Eu queria fazer um trabalho mais arrojado, coisa e tal, e não tinha público aqui, né? Aí ele foi e disse, olha, Jorge, eu vou te dizer uma coisa, se depender de mim, tu nunca vai parar de cantar. Dizia até tem uma ideia para te desafiar, né? Para te fazer um disco assim, das Missões às Cordilheiras, o que tu acha? Eu disse, é um trabalho fantástico para fazer, né? Sim, mas é o seguinte, eu te convido, se tu quiser mesmo, eu vou insistir. Nós vamos para a Bolívia, né? Para te conhecer os índios lá na montanha, conviver com o povo da montanha, né? Vamos fazer uma volta na América, né? E tu vai conhecer a cultura dos Andes, né? Vamos a Machu Picchu, vamos andar por lá. E aí nós pegamos e se preparamos para fazer essa volteada, né? Aí fomos, né? Fomos para Lima, de Lima fomos a Cusco, depois fomos as Cordilheiras dos Andes, lá em cima, Machu Picchu, né?
Para poder fazer o trabalho. Sim, para fazer. E conviver com os índios da montanha, ver como eles vivem lá, como é que eles fazem as músicas deles, né? Então nós tivemos esse momento, né? Aí eu vim para cá, né, e começamos a fazer as músicas e preparar os temas. E aí que fizemos esse trabalho, lançamos Das Missões das Cordilheiras, né? Um trabalho bem arrojado. Que foi o último solo antes da família. Sim. Esse foi. A gurizada já estava nascendo ainda. Bom, e desse CD, o que tu destacaria para a gente ouvir agora, então? Por uma Pátria de Todos, né? Para nós fechar esse segundo bloco. Isso, é a primeira faixa, né? Por uma Pátria de Todos. E o que... Fala um pouquinho da letra dela. Até essa música eu cantei no programa do Jô Soares. Cantei até não, porque lá não era para cantar toda a música, cantar um pedacinho, coisa e tal. Sou latino-americano, tenho pulmão da Amazônia. Sou latino-americano, tenho pulmão da Amazônia e o timbre da minha garganta nos ventos da Patagônia. Então pega todo uma história da América em si, né? Fizemos com o João Sampaio. Latino-americano, tenho o pulmão da Amazônia e o timbre da minha garganta nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu, ecoa meu sapucai, rompe as águas do Rio Prata e retumba no Paraguai. Sou a voz das cordilheiras, luz das alturas eternas, carrego o bramar de tigres e escuridão de cavernas. Sou condor voando livre sobre as solidões geladas, sou a caveira que restou de uma raça massacrada. Cacique da Tierra del Fuego, araucano e missioneiro, sou Tiradentes e Tiaraju, combatendo o estrangeiro, sou Tiradentes e Tiaraju, combatendo o estrangeiro. Vou alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo de la tierra americana. Aztecas, dolências de Quicumbi, lamentos afro-ameríndios e som de sino guarani. Antes de hastearem bandeiras em prol da globalização, meu canto já unia os povos com charango e bandoneon. Meu canto é arrulho de rio, silvo de vento em taquara, e a estrela da liberdade alumbrando a noite clara. Quando o silêncio goteja na solidão salitreira, meu canto engravida a noite das missões à cordilheira.
Meu canto é América crioula e como um tenor abro a voz quando alguém que nem se manda vem pra cá mandar em nós. Quando alguém que nem se manda vem pra cá mandar em nós. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y de la tierra americana. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos, das melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estou conversando com o Jorge Guedes. Precisaria mais tempo para poder contar um pouco dessa trajetória, dessa história. Mas o Nico Fagundes, o apresentador do Galpão Crioulo na época, escreveu para ti, né? Ao mesmo tempo, o índio e o gaúcho, até na estampa. Ele tem a poesia do Jaime, a voz de sino jesuítico do Noel e a consciência social do Senair. Não tenho dúvida de que ele é, hoje, um dos mais importantes artistas do Rio Grande do Sul. Ele é o passado, mas também é o presente. E será, sobretudo, com a sua talentosa família, o futuro. E aí chegou a família Guedes, né? Pois é, a gente estava peleando que crescesse, né? Tá, mas como é que, antes de você formar a família Guedes, eles nasciam, a dona Vânia criava e você já o ensinava a tocar música? Pois é, eles tiveram a mesma infância que eu tive, né? Musical, né? Só que eu desde os primeiros momentos da vida deles, assim, eles tiveram uma oportunidade, assim, de entender, no momento que entenderam alguma coisa, né? De ter o instrumento na mão, né? Então, só que eu disse para eles, a música tem que ter respeito com a música. Não, isso aqui não é um brinquedo. Fiz um palco lá no Galpão para eles, né? É assim, a música tem que ter respeito. Vai ter uma pessoa, várias pessoas assistindo vocês, então vocês têm que ter respeito pela música. Né? A música não é um brinquedo, né? E aí, daquela maneira, nós fomos educando eles. E a Vânia também toca violão, canta, né? E, às vezes, quando eu saía, eles faziam serenatas e serenatas juntos, né? Porque quando eu cheguei em casa... A Vânia é tua esposa. A Vânia, né? Eu não sabia desse dom artístico. Não, a Vânia não aprendeu porque se envolveu, ela é professora e coisa e tal. Mas a família... Ajudou a ensinar música para os filhos. Com certeza, porque quando o cara aí pegava meu violão que eu saía, ele tocava canhoto, ele aprendeu a tocar dos dois lados do violão. Canhoto. E aí, um dia eu cheguei lá, estava ele tocando, mas está tocando. Daí a Vânia disse, não, pegou teu violão aí, não sei o quê, coisa e tal, mas ele já está tocando. Daí eu disse, então toca para me ver. Ele pegou o violão, tocou, ficou maravilhado. Que idade ele tinha? Mas o que eu vou te dizer? Ele tinha uns 6 anos, por aí, né? Por aí. E aí eu disse assim, muito bem, mas só que o violão está virado. Tu pode aprender agora tu vai aprender do lado certo, coisa e tal, né? Mas ele já estava tocando. Daí ele tocava um pouco no certo, né? No direito, né? E aí ele disse, agora dá para tocar um pouquinho do outro lado.
Mas hoje ele não toca do outro lado mais. Toca, Toca. só, mas nunca, claro, de brincadeira, né? Mas isso aí ajudou a usar os dois lados do cérebro, né? Você toca muito bem violão, muito bem mesmo. Você. Mas o cara aí é melhor que você, né? Como é que você vê isso aí? Não, é que na verdade, assim, eu tive. Como é que se diz? O cara aí foi uma criança assim que eu passava uma harmonia para ele e parece que ele já sabia. Entendeu? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu peguei, parece que eu já tocava, né? Aquilo ali foi questão de tempo, né? Mas o cara aí, ele era muito dedicado, entendeu? Dedicado e o que ele mais gostava de fazer era tocar. E aí, às vezes, era 11 horas da noite, a Van dizia assim, mas para porque o guri parar de tocar violão. Eu disse, então tá, cara, aí toca mais meia hora, então. Então era assim, a música, ele se dedicou muito e foi muito bom, porque ele hoje ele é o que é por ele se dedicar, né? E neste primeiro LP aliás, CD da família, não aparece a Anaí. Sim, a Anaí naquela época ela tinha casado, né? E aí ela foi morar na Foz do Iguaçu, né? Com a família lá do marido Então dela. ela aparece só no segundo. Ela aparece no segundo, né? E aí, mas como é que foi essa iniciativa de colocar a família, de envolver a família? Pois é que, na verdade, a gente já estava atuando com a família, né? Com São Pedro La Cordiona, com o Caraí, com o Andrecito, ainda que não tinha aprendido ainda, né? Mas daí o Andrecito foi assim também, ele ganhou a gaita e já começou meio tocar, né? E hoje tem um bueno gaiteiro, né? Tá aí, há pouco você disse que estava procurando na época, né? E não tinha espaço. E, de repente, com a família, o espaço abre. Né? Como se abrisse, Sim, assim, claro. Não uma porta, mas várias portas. Tu sabe foi uma que... bênção de Deus? O que aconteceu? Não, o que acontece é o seguinte, nesse meio tempo que eu parei, eu gravei esse disco aí, ó, eu fiquei 20 anos sem gravar. Entendeu? Nessa parada aí veio o Te Amar Cedo, e eu fiquei quase 20 anos sem gravar. Aí entrou Marenco, entrou o César Oliveira, Rogério Melo, todos esses guri aí que estavam iniciando, que eu já era o cara, entendeu? Eu já era um artista do Rio Grande. Mas eu me retirei e aí me envolvi com outros eventos, né? E aí acabei gravando esse disco das Missões da Cordilheira, daí surgiu o Te Amar Cedo, né? E aí que eu fiquei, aí que foi o tempo da gurizada crescerem, né? Mas nós não parávamos de fazer shows. Nós não paramos mesmo sem gravar, o nosso trabalho estava vindo. Então, quando nós gravamos, o pessoal estava louco pelo nosso trabalho já, entendeu? E eu estava deixando, quanto mais tempo era melhor para mim, né? Porque eu estava amadurecendo a gurizada, né? E aí surgiu o Marenco, porque o Marenco surgiu no nosso meio, praticamente, né? Meio dos artistas missioneiros, né? Eu me lembro que eu morava em Canoas, né? O Marenco foi me visitar lá, ele estava começando nos festivais, né? E a gente deu todo um suporte de amizade, de carinho para ele. Como é que se diz? O próprio Jaime Caetano Brau dava letras para ele, né? E ele se envolveu mesmo nos festivais, né? E eu dei uma cruzada e saí fora, né? Então, muitos artistas surgiram, né, naquele meio de estilo de música missioneira, né, pegando a nossa onda musical, né? Do Noel, do Jaime, a própria minha, né? Do Senair, né? Do Pedro Hortaça, né? Você, como artista que sofreu para chegar até onde chegou, né? Pela Sim. trajetória que tu contas aqui, pelas dificuldades também. Sim. Como é que você hoje... Porque às vezes eu assisto teu show, né, muito pelo YouTube, vocês estão fazendo show aqui ou lá, e aí você fica olhando, parece que admirando os teus filhos. O que tu sente naquele momento ali que está todo mundo pedindo espaço, está ganhando espaço e o carinho do público? Qual é a emoção que tu tens como pai, não como artista, mas como pai? Olha, eu sou um cara eu sou gratificado, né? Eu tenho muito orgulho pela minha terra, pela minha família, né? Pelos amigos que tenho aqui. Então, a emoção da gente quando está
um filho se destacando, né? E a gente sente assim, como foi bom a gente se dedicar, ensinar, passar tudo que a gente sabe, né? Com dedicação e forçar a barra para eles, entendeu? Ser dedicado. Então, quer dizer que é esse o caminho, né? E a gente se sente maravilhado, né, quando uma coisa assim acontece de bom na família da gente, né? Hoje, a minha família, graças a Deus, aonde a gente chega, eles são amados por muita gente, né? Pessoas importantes, pessoas do meio, né? Então, eu só tenho a agradecer a Deus a família que tenho, né? Uma percepção que também tive é o carisma que o público tem com vocês, né? Carisma, sim. Isso vocês também transmitem no palco. Mas vocês têm uma peculiaridade que eu observo, que muitos artistas chegam, querem o segurança e vão direto para o camarim. Vocês já chegam se apresentando para o público antes de entrar no camarim, nem entram às vezes para o camarim para tirar foto com o pessoal depois. Isso é peculiar do missioneiro ou é uma característica da tua família? Olha, assim, eu fui um homem assim que sempre andei no meio do público, do povo. Eu sempre gostei de gente, gostei de me abraçar com as pessoas, conhecer pessoas, né? Aqui nós tivemos até alguns artistas aqui que para ir fazer show pediam segurança, que eu até ficava com vergonha até, né? Porque são pessoas que não tinham necessidade, né? Uma vez nós fomos num show com o Telmo de Limas Freitas, lá em Guaíba, né? E tinha um artista daqui da região aqui se apresentando. Nós não podemos chegar perto para dar um abraço no índio velho, né? Tinha uns 30 negão na volta ali, né? Preparado, não deixava. Daí o Telmo foi, mas o fulano tá igual o Roberto Carlos. Eu não vou citar o nome, né? Mas acontece, né? Então, a gente nasceu do povo, a gente é povo, né? Claro que tem coisa, por exemplo, tu chega ao ponto de um artista de renome, com tantos aí, mas e mesmo assim, aí eu analiso assim, tu pega aqueles artistas que vêm no Rock in Rio, por exemplo, né? Cara, que são conhecidos no mundo inteiro, se atiram em cima do povo, o povo carrega até uma altura e volta, né? Então, para te ver que não é bem assim, né? É verdade. Mas a família também dá ideias, por exemplo, a Anaí, o Caraí, vocês discutem o perfil do show. Olha, sabe que a gente vai... as coisas vai vindo muito ao natural, quando surge uma ideia, assim, sabe, né? E até no palco, assim, surge uma coisa assim, a gente vai falando, e aquilo ali, isso aqui é bom de continuar fazendo, sabe, aquelas coisas todas, né? Recentemente você já esteve no Galpão Crioulo, esteve lá na Califórnia, já apresentou algumas músicas novas, está apresentando. Sim, sim. Recentemente você também já participou do festival, que sempre é convidado. Quantos anos lá na Argentina? Bueno, na Argentina já faz muitos anos, né? Até, inclusive, já era para mim ter ido antes para lá, porque nós fazíamos paralelamente, primeiro em São Luís, aqui, depois lá na Argentina, né? E aí nós paramos de fazer, mas eu fiquei com muita amizade com aquele pessoal ali. Eles têm muito respeito para quem se dedica ao chamamé, à música, né? Então, nós éramos uma base também deles aqui nas missões, né? Eles meio se inspiravam em nós também. Uma feita, nós fizemos o evento, marcamos a data e eles mudaram a data. E fizeram na mesma data que nós estávamos fazendo aqui. E me ligaram para nós mudar a data, que eles iam começar na primeira semana de janeiro. Daí eu disse, mas como? O evento daqui tá pronto. 15 dias nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos mudar a data? Aí eles, não, tem que mudar, que não sei o quê. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vocês fazem a festa de vocês aí, que eu faço a minha aqui, né? Só que eles não se deram por conta que os artistas deles estavam todos contratados para vir primeiro aqui. Né? Os melhores deles estavam tudo aqui. Daí eles abriram um joelho, né? Mas, pelo amor de Deus, vamos... Não, agora não dá para mudar mais. Aí, o Raulito, por exemplo, veio da França, veio direto para Buenos Aires, pegou um carro, veio até São Luís, terminou o show e teve que voltar mesma noite para lá, né? Então, os artistas odiaram aquela manifestação deles, porque eles gostavam de ficar aqui, churrasquear com a gente durante o evento, né? Então, quando tu te apresenta lá na Argentina, tu está em casa. Estou em casa, graças a Deus, né? A gente está andando na rua lá, o pessoal para o carro, Los Guedes, hermanos Guedes, né?
Então é bem interessante. E como é que vocês falam o espanhol? Vocês aprenderam estudando ou foi nesse intercâmbio? Como é que eu vou te dizer assim? A gente sempre conviveu com muitos amigos, né? O Lucianella aqui, o meu genro é argentino, Santiago, né? Bueno, tantos amigos, a gente sempre está para lá e para cá, muita visita de companheiros, né? O Ramon Ajala, né? Daqui de Poçadas, né? A gente não é catedrático, mas se entende, né? Temos, pelo menos para cantar, né? Claro. Né? Olha, pena que o nosso tempo está estourando. Poderíamos ficar aqui mais tempo conversando. Mas deixa eu fazer uma pergunta mais local. Não é obrigado a responder, né? Uhum. Mas nós já tivemos o Canto dos Sete Povos, a Mostra da Arte Missioneira, que inclusive vai muito de encontro a esse intercâmbio cultural, né, que você está falando. Qual é o teu pedido como artista para que o município realize brevemente a Mostra da Arte Missioneira, ou retome a mostra? Sabe que essa pergunta é muito interessante, porque nós estamos fazendo um evento agora, dia 11 de fevereiro. Daqui 2 dias. Aqui no Carlos Basso do Prado, né? É um evento que está buscando um pouquinho disso aí, que se chama Noite Missioneira. Né? Primeira Noite Missioneira, que nós vamos fazer para reunir um pouco desse pessoal e como assim, tipo um debochezinho assim, para que eles venham, né? Porque a mostra para mostrar que é possível. É possível, né? Fazer. A Mostra da Arte Missioneira é um evento que não tem, era uma coisa que tem que ser feito, pelo amor de Deus, é um evento lindo, né, que relata toda a nossa história, né? Além de ser um evento popular, né? Popular, tanto aqui como na Argentina, como no Paraguai, né? Uma coisa assim que relata a nossa história e o pessoal gosta muito, né? Tem muita gente que se identifica na nossa região aqui, né? Eu fiz o chamameceiro, na verdade, eu queria fazer a Mostra da Arte Missioneira aquela vez, fiz uma reunião, mas daí disseram que não dava para fazer, porque a mostra não era bem assim, coisa e tal. Daí eu fui para casa, comprei um garrafão de vinho. Se inspirou. Liguei para o Mário Mendes, vem cá que eu estou apavorado aqui, né? Me botaram um pano frio lá na reunião. Não posso fazer a Mostra da Arte Missioneira. Aí eu disse, mas estou com uma ideia aqui de fazer um encontro internacional de chamameceiros, né? Aí liguei para o Borges topou, o Diamandu, com aquela turma toda ali, né? E eu liguei para o Nico, né? O Nico não pode fazer. Eu disse, se der tudo errado, tu me ajuda em alguma coisa. Ele, não, te ajudo sim, pode fazer. Aí fizemos lá em casa, no galpão, né? Deu umas 1.500 pessoas na noite lá, que não deu para fazer mais lá, né? Então, para te ver que São Luís tem sede desse tipo de eventos. Fez né? mais 2 edições, né? Nós fizemos 7 edições. 7 edições. A última foi em Cerro Largo. Nós fizemos aqui, você juntou Cerro Largo e outro município aqui, o Rolador. Foi feito lá no Caça e Pesca lá. Estou lembrado. Então São Luís está na hora de recomeçar, né? Os eventos, né? Porque é uma cidade que aqui nós ficamos o polo, né? Tudo que é cidade na volta aqui, São Luís tem que tomar sua posição, né? Jorge, muito obrigado. Vamos fechar com o Nego Betão, né? Bueno, o Nego Betão é uma história também, né? Dá outro programa. É verdade. Então fala um pouquinho do Nego Betão aí para nós e também as suas considerações finais. Bueno, só quero dizer que quando eu gravei o Betão, eu estava lá no Marcelo Lima e apresentei essa música para o Betão. Betão, eu quero gravar essa música aí, em tua homenagem. Mas ele não sabia, né? Quase chorou lá de emoção, né? Nós estávamos numa marcação lá no Marcelo Lima, irmão do Mano. E aí gravei a música e a música começou a andar, né? E o Grisotti da RBS me ligou se queria ver uma possibilidade de nós fazer um jornal do almoço, né? Para lançar a música lá. Aí eu topei, fui a Porto Alegre e liguei para o Betão.
Ó, Betão, nós vamos gravar o Galpão, o Jornal do Almoço, né? Na RBS, e eu gostaria que tu escutasse a homenagem que nós vamos fazer para ti. Mas antes disso, nós tínhamos feito um clipezinho lá fora, né? Com o Betão, né? Uhum. E de improviso, assim, né? E foi o que ficou. E aí o Grisotti foi e lançamos aquela música lá. No... E o Betão ficou bem parceiro, em Santo Antônio, com a família, lá assistindo, os amigos. E aí, pela nossa infelicidade, no outro dia o Betão estava morto, né? De emoção. Não sei se foi de emoção, sei lá, né? E aí eu liguei para o Grisotti, olha, aconteceu uma tragédia, o Betão faleceu. Mas que barbaridade, né? E aí saiu na RBS como uma apresentação da música, em homenagem a ele, e no outro dia saiu a notícia da morte dele, né? Então, uma coisa... A música... Ficou na história, né? Claro que ela já estava andando, já estava vindo bem, mas isso aí foi uma coisa... A morte do Betão foi uma coisa que chocou todo mundo, né? E aí todo mundo queria conhecer o tal de Betão, né? E era aquela clipe que nós tínhamos gravado, né? Então, hoje em dia, o Betão é conhecido no mundo gaúcho, aí, em tudo que é lugar, né? Onde ele chega. Às vezes eu chego... Depois dessa coisa de racismo, né? O pessoal fala muito... Racismo, eu não vejo racismo, porque a gente chega, por exemplo, na comunidade de alemão, os caras chegam gritando, toca Nego Betão para mim aí, Nego Betão. Então é uma questão, o Betão não tinha rejeição, não tem rejeição em lugar nenhum. Em lugar nenhum, não. Prazer falar contigo, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido amigo Desoneide, né? A Rádio São Luís, né? A rádio do meu coração. Às vezes eu tô dando entrevista em outros eventos aí, né? E esquece, fala o nome da Rádio São Luís. Não, eu sempre homenageio já a minha cidade lá, quero mandar um abraço lá para as rádios, a primeira rádio que eu cantei, aquela coisa toda, né? É bonito. É verdade. E vamos fechar então, depois dessa bela entrevista, dessa bela prosa no Camperiano com Jorge Guedes, com Nego Betão. Hoje amanheci com fome de outros tempos, meu patrão, com uma saudade gaviona bufando no coração. Vontade de matear de mano com o velho Nego Betão, de cortar um sangrador no espeto e depois golpear o esqueleto no lombo de um renomão. Lá vai o Nego Betão com mapero de couro cru, mais galho que o Tiaraju num gateado marchador. Pois já nasceu campeador e é daqueles, meu irmão, que sai dando com as duas mãos num bicho corcoviador. Gauchão da velha templa que o tempo não engoliu, uma bugra lhe pariu bem na costa de um lenheiro. Guarda o feitiço galponeiro de centauro deste chão, que envelheceu na amplidão, lidando com caorteiro. Que envelheceu na amplidão, lidando com caorteiro. Lá vem o Nego Betão, que China e bala não poupa, a instaura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito estrada fora, vem na culatra da tropa. Lá vem o Nego Betão, que China e bala não poupa, a instaura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito estrada fora, vem na culatra da tropa. Vai um chasque pro saudoso João Bocácio, cria de Santo Antônio das Missões, e todos os seus familiares.
Profeta chucro dos galpões, que sempre tem argumento, proseia com o próprio vento e passa por louco, talvez. O que ele tem em campo e res nunca foi dele amigaço, e se um dia sobra um pedaço, reparte com os dois ou três. No lugar que esse índio laça, fica um buraco no chão, os pialos de paletão, ferrando só nos dois cascos. Nasceu pegado no basto e quando o mal lá sai derrando, o mango velho vai cruzando, arrancando terra com pasto. O mango velho vai cruzando, arrancando terra com pasto. Lá vem o nego Betão, que gira e bala não poupa, faz taura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito estrada fora, vem na culatra da tropa. Lá vem o nego Betão, que gira e bala não poupa, faz taura que um rei no trono, chapéu tapeado na copa. Abrindo o peito estrada fora, vem na culatra da tropa. Abrindo o peito estrada fora,